Breaking News CNN. E o CNN Prime Time desta quinta-feira começa já com Breaking News de Théo Cury e Caio Junqueira. A Polícia Federal decidiu rejeitar a nova versão, a segunda proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro. O que alega a Polícia Federal? Quais são as informações que Théo Cury e Caio Junqueira conseguiram com fontes a par das investigações e responsáveis por essas tratativas? Eles já comunicaram esta decisão pela rejeição da nova proposta aos advogados, aos defensores do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A gente vinha acompanhando ao longo desta semana a possibilidade de que isso acontecesse e agora, confirmado por Théo Cury e Caio Junqueira, com fontes da Polícia Federal a par dessas negociações, de que não vão aceitar a segunda versão de proposta de colaboração feita pela defesa do ex-dono do Banco Master. Na primeira tentativa, havia outra, ou a banca de defesa era formada por outros advogados que deixaram o caso depois da primeira rejeição. Alguns daqueles defensores foram mantidos por Daniel Vorcaro na sua defesa, fizeram uma nova proposta, acrescentaram informações que consideravam ser relevantes para conseguir celebrar o acordo, mas nada feito, pelo menos no que diz respeito à Polícia Federal. A decisão ou o que a PF considera é que não há informações novas e relevantes o suficiente para que a Polícia Federal defenda que Daniel Vorcaro se torne um colaborador da Justiça. Havia toda uma expectativa se ele conseguiria trazer novos elementos que os investigadores não tenham conhecimento ou que envolvessem novas autoridades dos três poderes. Isso, a apuração que o Caio Junqueira já havia trazido dias atrás. Desta vez, sim, Daniel Vorcaro fez menção a integrantes das três esferas de poder, executivo, legislativo e judiciário. Não tínhamos a clareza de quais dos nomes aqui, de fato, ele se referiu ou se trouxe elementos suficientes para que novas figuras passassem a ser investigadas ou se trouxe provas suficientes para levar ali a aprofundamento das investigações ou das pistas que os investigadores já têm a respeito de autoridades, sejam aquelas que ocupam mandato no Congresso Nacional, sejam aquelas que tenham ocupado ou ocupem postos nos demais poderes da República. Fato é que, neste momento, a informação que Théo Cury e Caio Junqueira nos trazem é de que a Polícia Federal decidiu rejeitar também esta segunda proposta de colaboração de Daniel Vorcaro. O Matheus Teixeira já está conosco aqui na tela. Matheus, quero repercutir esta primeira informação bruta que temos, ainda não sabemos por quê. Vamos aprofundar ainda, ter mais elementos para entender por que esta nova proposta foi considerada pouco convincente ou não avança tanto quanto os investigadores gostariam que Daniel Vorcaro avançasse e quais são os prognósticos, então. Lembrando que é a Polícia Federal quem está nessa negociação, nesse aspecto aqui, mas também a Procuradoria-Geral da República negocia uma colaboração com Daniel Vorcaro. Matheus, boa noite, bem-vindo. Olá, Yuri, boa noite. Exatamente, informação extremamente importante aí dos nossos colegas Théo Cury e Caio Junqueira e, como você bem disse, seguem as tratativas com a Procuradoria-Geral da República, ou seja, a delação não está totalmente enterrada. Uma das partes, a Polícia Federal, que estava na mesa de negociação, rejeita essa segunda proposta e a tendência é que não aceite uma terceira, uma vez que já deu uma segunda chance para Daniel Vorcaro trazer novos elementos mais robustos, e ele não o fez na visão da Polícia Federal, que rejeita essa proposta. Como a gente vem falando nos últimos dias, já a Polícia Federal avalia que já há muitos elementos que indicam as coautorias, os crimes, quem está envolvido, como eram realizadas essas fraudes por Daniel Vorcaro e pelo Banco Master e, portanto, era o desafio dessa proposta de delação, conseguir de fato acrescentar novos elementos ao que já se sabe. O que já se sabe é muita coisa devido à apreensão de documentos e fundamentalmente dos celulares de Daniel Vorcaro. Os investigadores costumam falar nos bastidores que o celular dele por si só já é uma delação. Ali já tinha muita conversa, já tinha muita relação, muita conversa, inclusive não só com os próprios investigados e políticos com poder em Brasília que se movimentavam
para beneficiar Daniel Vorcaro, mas também conversas com Fabiano Zettel, com o pai Henrique Vorcaro, uma vez que ele coordenava os pagamentos, as propinas com seus aliados mais próximos, e essas conversas já revelaram muita coisa. E a delação, para valer a pena, para o Estado de fato beneficiar uma pessoa que cometeu uma série de crimes, tem que ter uma substância muito grande para ajudar realmente, mas a Polícia Federal ainda mantém um fio de esperança, inclusive eu tratei disso ontem aqui no Prime Time e no Hora H, que mantém um fio de esperança de conseguir, com a delação, ao menos, conseguir o follow the money, seguir o dinheiro. A gente fala muito do caso do Banco Master e repisa, é mais de 50 bilhões a fraude no Fundo Garantidor de Crédito e no Banco Regional de Brasília. E onde foi parar esse dinheiro? Até o momento, pouco foi recuperado. A Procuradoria-Geral da República mantém uma esperança de a delação ajudar no ressarcimento ao erário, mas também com o pé atrás, com o pé muito atrás com Daniel Vorcaro, porque esse vai e vem da delação também dificulta muito a negociação. Só para concluir, Yuri, é importante a gente lembrar que a Procuradoria-Geral da República é até mais importante do que a Polícia Federal nesse processo, porque é a PGR, o topo ali, o órgão de cúpula do Ministério Público, a titular da ação penal, ou seja, ao final é a Procuradoria que vai decidir se denuncia ele por 2, 3, 4, 5 ou 6 crimes e pedir uma condenação, o tamanho da condenação. A palavra final é do Judiciário, mas quem apresenta a denúncia que vai ser analisada é a Procuradoria. Claro que o mundo ideal da defesa era uma delação conjunta, porque a Polícia Federal é um ator importante e também investiga, mas a palavra final sobre a denúncia a ser oferecida é da PGR. Até o momento, a Procuradoria ainda não rejeitou a delação, portanto, a defesa mantém ainda um pouco de esperança, não mais na PF, mas na PGR, Yuri. Matheus Teixeira aqui conosco e o Theo Cury por telefone já está conectado conosco e também vem trazer mais informação e esse contexto. Theo, boa noite para você e Caio Junqueira com esta apuração em Breaking News aqui na abertura do CNN Prime Time. O que você nos conta mais, Theo? Yuri, boa noite para você, para o Matheus Teixeira, ótima noite para quem nos acompanha. É uma nova rejeição por parte da Polícia Federal, seguindo os mesmos argumentos daquela última. Nada mudou ao longo dos últimos dias. O Daniel Vorcaro apresenta a primeira proposta de delação premiada dele à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República no início do mês de maio. 20 dias depois, a PGR não se manifestou, a Polícia Federal rejeitou a delação, a proposta que vinha sendo feita pelos advogados, deixa as negociações, a PGR passa a encampar as negociações, a Polícia Federal, uma semana depois da rejeição, retoma as tratativas e agora, pela segunda vez, rejeita a versão atualizada da proposta de delação do Daniel Vorcaro. Essa comunicação, Yuri, Matheus e quem nos acompanha, foi feita ontem pelos delegados da Polícia Federal aos advogados do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Agora, todos os esforços da defesa voltam à Procuradoria-Geral da República. Nunca deixaram de estar com a Procuradoria-Geral da República a partir do momento que a Polícia Federal, naquela primeira etapa, rejeitou. A defesa continuou conversando, continuou negociando com a Procuradoria-Geral da República. A PGR não estabeleceu, diferentemente, Yuri e Matheus, da Polícia Federal, não havia estabelecido um prazo. A Polícia Federal havia colocado um prazo de até essa semana dar uma resposta sobre a nova atualização da proposta de delação do Daniel Vorcaro. A PGR, os procuradores que atuam no entorno ali, por designação do Procurador-Geral da República, Paulo Gustavo Goné Branco, não trabalham com um cronograma, com uma data, mas vem tratando dessa proposta com os advogados do Daniel Vorcaro. Não há ainda uma definição por parte da PGR. Ontem a gente trouxe a informação de que a PGR seguia nessas conversas com um tom de cautela. A PGR adotou um tom de cautela porque, assim como a Polícia Federal, não estava convencida
e ainda não está, não à toa, não fechou esse acordo, não aceitou selar esse acordo de proposta de delação premiada com a defesa do Daniel Vorcaro, porque não vê elementos consistentes e suficientes que embasem uma delação. 3 pontos são observados, Yuri. Primeiro de todos, elementos de corroboração. Segundo, provas inéditas, o ineditismo das informações trazidas por Daniel Vorcaro nessa proposta, inclusive nessa atualizada. E o terceiro, capacidade de pagamento, de ressarcimento aos cofres públicos pelo prejuízo causado no esquema nesse esquema comandado pelo Daniel Vorcaro. Então, esses 3 elementos, eles são considerados cruciais para que a delação pare em pé. Não parou até agora. Para a Polícia Federal é um fim, para a Procuradoria-Geral da República ainda há uma brecha. Há, no entanto, ainda resistência por parte da Procuradoria-Geral da República e agora a defesa do Daniel Vorcaro apostando todas as fichas nos procuradores. Estamos com o Theo Cury por telefone ao vivo conosco, Matheus Teixeira falando de Brasília e quem vem se juntar a nós aqui do estúdio da CNN em São Paulo, que também que trouxe o Breaking News, Caio Junqueira, nosso analista aqui também. Meu caro, muito boa noite, quero também te ouvir a respeito do que você conseguiu apurar. Sei que ainda enquanto nossos colegas estavam no ar, você ainda também estava conseguindo novas informações, mais apuração. Traz para a gente também o seu olhar para este Breaking News que você e Theo Cury assinam, Caio Junqueira. Mais uma vez, a Polícia Federal decidiu pela rejeição das informações ou da colaboração, de um acordo de colaboração com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Caio, boa noite, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Yuri, Matheus, boa noite a todos. Bom, Yuri, essa rejeição que a gente tem de informação, ela aconteceu formalmente ontem. A defesa agora aposta na Procuradoria-Geral da República para fechar essa colaboração premiada e tem ali, desde o início desse processo, dessa segunda fase desse processo, diferentes versões sobre essa rejeição. O entorno do Daniel Vorcaro acredita que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República nunca quiseram, de fato, fechar essa colaboração premiada justamente pelo alcance que ela tem, tanto em autoridades dos 3 poderes, como também da oposição, né? É uma colaboração premiada que pegaria o sistema como um todo e a rejeição dessa colaboração premiada significa uma proteção, uma blindagem do sistema a um avanço, ou a um potencial avanço, ou a um caminho das pedras que o Vorcaro estaria dando por meio dessa proposta. Agora, quando se fala com as autoridades, com Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República, a leitura é oposta. A leitura é de que a rejeição se dá porque Daniel Vorcaro nem se autoincrimina e nem incrimina e avança para além do que foi coletado principalmente no celular dele. São essas as 2 versões que estão na mesa desde a semana passada, quando já foi apresentada essa segunda parte. Houve uma tentativa de fazer novos adeidos ali, desde as informações na segunda-feira pela manhã, de que já havia uma predisposição de rejeitar essa colaboração premiada, mas tem ali 2 narrativas, 2 versões para isso. De um lado, a rejeição seria o sistema se blindando, o sistema político, o establishment político, Supremo, Congresso, governo e oposição, impedindo ali por meio da Polícia Federal uma colaboração premiada que os atingisse. E, de outro lado, a Polícia Federal avaliando que o que ele ofereceu fica aquém do conteúdo que eles têm nos celulares. O Caio, você tocou num ponto, para a gente arrematar aqui, que eu acho que é bastante relevante, né? Já na semana passada, se não me engano, né, dias atrás, você trouxe essa informação de que o material recolhido pela defesa de Daniel Vorcaro, né, recolhido no sentido dos advogados terem acesso ao que o ex-banqueiro está disposto a contar à justiça e levarem nesta proposta oficial para as autoridades que negociam esta eventual colaboração que a PF decidiu pela rejeição mais uma vez, de que teria esse alcance dos 3 poderes. Agora, também há toda uma discussão em torno do quanto Daniel Vorcaro estaria disposto a ressarcir os cofres públicos a partir
dos prejuízos que o sistema aí do Banco Master, né, este ecossistema criado não só por este banco liquidado pelo Banco Central, mas por vários outros fundos e outras instituições que também se espraiaram nesta conexão toda, o quanto que ele estaria disposto à devolução. Vocês têm alguma informação se isso também pesa ou se a questão principal de fato é sobre as informações que ele está disposto a entregar, sobre os crimes que eventualmente está disposto a confessar ou se não admite ter cometido nenhum ato ilícito e, além, claro, como você sempre destaca, este contexto de quanto maior o alcance que esta colaboração pode ter, maiores são as resistências nos bastidores para que, de fato, este acordo seja fechado e estas informações que ele detém venham a público. Seria uma caixa de Pandora que ninguém sabe até onde poderiam causar seus efeitos. Matheus? Contigo, Caio. Comigo, perdão. Bom, Yuri, esse ponto é bem interessante, né? Do que a gente tem de informação de um processo de colaboração premiada, o valor a ser devolvido, a ser pago, ele não estaria logo abarcado neste primeiro momento. Mas a gente vê circulando informações de que seria algo que ficasse entre 40 e 60 bilhões de reais. Um valor muito elevado é visto também pelo entorno do Vercaro como uma justificativa técnica para uma rejeição política dessa delação dentro desse contexto do sistema, vamos chamar assim, não querendo uma nova Lava Jato a partir de uma colaboração premiada como essa. Então, tem essa interpretação de que, na medida em que começaram a ser oferecidos ou exigidos valores muito altos, né, na casa de 50, 60 bilhões de reais, seria uma forma justamente também de inviabilizar um acordo, porque precisa levantar certinho o que o Daniel Vercaro teria para ser oferecido em termos de recuperação de ativos e por aí vai. Então sempre tem esse contexto das autoridades que estão em processo de colaboração premiada dizendo que ele não quer pagar o que deve em recursos e não quer incriminar, nem se autoincriminar, nem incriminar os outros, e o outro lado dizendo que, na verdade, o que acontece é uma politização do processo, uma contaminação política e o sistema político se fechando para barrar uma nova Lava Jato ou barrar um avanço institucional contra as instituições, porque a gente tem informação de que, pelo menos nessa segunda versão, houve um detalhamento maior da relação dele com a cúpula dos três poderes e também com integrantes da oposição e principalmente do Centrão. Matheus Teixeira, deixa eu também te pegar com essa questão do quanto a questão dos recursos a serem devolvidos, se isso é um dos pontos aos quais a Procuradoria-Geral da República tem se detido para eventualmente fazer esta celebração deste acordo. O que você nos traz de informação a partir desta perspectiva da PGR? Perfeito, Yuri. É o que se fala dentro da Procuradoria-Geral da República, vai nesse sentido. Eventualmente, as provas que Daniel Vercaro apresentar são muito importantes, podem ajudar a elucidar os crimes que já estão aí na mesa, que todo mundo sabe que foram cometidos, ter um detalhamento maior, mas fundamentalmente o ressarcimento aos cofres públicos. E não só aos cofres públicos, mas também ao próprio BRB, que é uma instituição pública, mas mista ali, o Fundo Garantidor de Crédito e todo o crime praticado, toda essa teia de crimes de Daniel Vercaro, que seria muito importante ele conseguir devolver esse dinheiro. E é a pergunta que sempre fica no ar: onde está todo esse montante? A gente não está falando de um valor menor que daria para enterrar no quintal de casa, pelo contrário, é um valor muito grande que pode estar espalhado em diversos lugares e que vai ser difícil recuperar sem a ajuda, digamos assim, sem a delação de Daniel Vercaro para conseguir apontar onde está esse dinheiro. Inicialmente ele chegou a sugerir uma devolução em um prazo muito alargado, que irritou a Procuradoria-Geral da República, que queria que a devolução fosse imediata, mas mesmo nessa segunda proposta de delação premiada, como o Caio bem trouxe, seria um segundo momento, mas não havia também esse detalhamento mínimo de como buscar o dinheiro. Isso também tem incomodado a Procuradoria, mas a Procuradoria ainda vê um mínimo espaço para a negociação, apesar de cada dia mais estar com o pé atrás e cada dia mais distante de aceitar um acordo, principalmente depois dessa rejeição da Polícia Federal, Yuri.